Olá, investidor e investidora de todo mundo. Aqui é o canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje, de quarta-feira, como a gente sempre faz, a gente responde a dúvida de algum assinante, de alguma pessoa que segue a gente ou de alguém que está aí sempre antenado no mercado. Hoje eu vou estar respondendo uma dúvida que chegou para mim por e-mail, que é exatamente do Fabrício. Ele pergunta assim: Daniel, a Raia Drogasil chegou a 91 ou 92 reais e ela caiu agora para 57 reais. Será que já é um bom momento de compra? E a gente vai mostrar um pouquinho dessa empresa no vídeo de hoje para a gente ver se ela já vale ou se ela não vale compra. Então curtam já o vídeo, se inscrevam no canal e com certeza vai valer a pena ficar aqui grudadinho depois da vinheta. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que em 2016 ainda, um dos primeiros vídeos do canal, em outubro de 2016 para ser mais exato, eu fiz um vídeo chamado Perigos em Radley 3, que é exatamente o código da Raia Drogasil que está aparecendo aqui. E eu mostrava exatamente que naquele ponto era uma ação que estava muito cara e por um acaso ela estava em 57 reais, como ela fechou agora em 2018. Quer dizer, a bolsa teve 2 anos de alta forte e a empresa ficou estagnada no mesmo lugar. É claro que a gente não sabia que ela ia subir para depois cair, mas em algum momento o mercado iria perceber isso. Outra coisa importante também a gente dizer é que a Raia Drogasil, na verdade, hoje mudou de nome, o nome fantasia dela é RD Bem-Estar e Saúde. Então eu ainda estou falando Raia Drogasil porque a gente lembra das farmácias que a gente passa na rua, mas o nome dela é RD Bem-Estar e Saúde. Então, como vocês podem ver aqui o gráfico, a gente vê exatamente esse ponto aqui, que é o que o Fabrício falou para a gente, uma queda de 38%, saindo lá de 91,57 preço ajustado, porque já teve um dividendo, ela chegou a valer até mais de 92 reais, caindo para 57,15. Isso não é novidade para ela, e mesmo o evento aconteceu lá atrás, em 2013 até o início de 2014, uma queda de 44%. É interessante perceber que todas as ações da bolsa caíram ali no final de 2015, início de 2016, um pouco antes do impeachment da ex-presidente. E a gente vê que a Raia Drogasil, ela sentiu pouco esse movimento. Então esse vídeo de hoje eu quero explicar para vocês por que isso aconteceu. Mas antes da gente explicar, a gente precisa entender a estratégia da empresa. E qual é a estratégia da empresa que eu coloquei exatamente nessa planilha aqui? A estratégia da empresa em um determinado momento foi ela começar a aumentar a quantidade de lojas. E a gente pode ver exatamente nesse primeiro gráfico aqui o total de lojas desde o primeiro trimestre de 2012 até agora o terceiro trimestre de 2018. Certamente outras lojas a mais já foram abertas também. E a gente vê aqui que a quantidade de lojas da Drogasil em vermelho e da Droga Raia em azul subiram bastante. Para ficar mais fácil a visualização, eu fiz um outro gráfico aqui que tem a soma dessas lojas aqui, que a gente pode ver que a soma das lojas é o seguinte: saiu de 785 lojas para 1.765 lojas. Fazendo uma conta rápida aqui que está aparecendo na tela, a gente tem um aumento de 124% no número de lojas. E aí a gente tem uma questão importante, e muita gente não sabe disso, mas quando uma loja abre, seja ela farmácia, um laboratório, uma loja de varejo, um supermercado, um posto de gasolina, qualquer coisa, ele não abre vendendo o máximo que ele pode. Quem já teve alguma loja, algum comércio sabe disso. Existe um tempo de maturação do negócio. Existe uma curva de maturação do negócio. Então a gente vê que hoje aqui a gente tem 229 lojas que ainda estão no ano 1. Quer dizer, a empresa abriu 229 lojas em 12 meses, do quarto trimestre de 2017 até o terceiro trimestre de 2018, tem 205 lojas ainda no ano 2, 209 lojas ainda no ano 3 e 1.122 lojas maduras. Para vocês terem uma ideia aqui,
a gente tem esse gráfico aqui mostrando que a receita a partir do ano 4 já é 97% do esperado. Enquanto isso, no ano 1 é só 59% do esperado. Então, boa parte dessas lojas aqui e dessas lojas no ano 1 e 2 ainda devem aumentar bastante a receita. E aí a gente fala em receita e a gente vai falar em lucro e a gente vem para outra parte da planilha aqui que merece atenção e que vai explicar não apenas essa queda atual, mas também aquela alta que a gente viu aqui no gráfico que trouxe muitos investidores para a ação. Uma ação que saiu de R$ 13,00 e chegou a bater em R$ 91,00. E a gente vai entender que o preço da ação segue exatamente os fundamentos, olhando a demonstração de resultado da empresa. Aqui a gente tem a receita líquida anualizada da empresa. Quando eu falo anualizada, por exemplo, o quarto trimestre de 2012 é somando primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto trimestre de 2012. Quando eu falo aqui segundo trimestre de 2014, são exatamente os últimos 4 trimestres que se encerram no segundo trimestre de 2014. Então é o terceiro trimestre de 2013, o quarto trimestre de 2013, o primeiro trimestre de 2014 e o segundo trimestre de 2014. Como a gente viu, a empresa abriu muitas lojas nesse período, então nada mais normal do que aumentar essa receita líquida. Para vocês terem uma ideia, a gente já viu que a quantidade de lojas aumentou em 124%. E a gente vai ver que a receita atual de 14.305.677.000 era de 5.358.335 no quarto trimestre de 2012. Então, quer dizer, teve um aumento de 167% quase aqui, que se a gente imaginar que são 6 anos e tirar a raiz sexta, a gente vê que há um crescimento de 17,78% mais ou menos no total da receita da empresa. Aí a gente faz o seguinte, a gente vê que o terceiro trimestre de 2017 contra o terceiro trimestre de 2018 subiu de 12.768.000.000 para 14.305.000.000. Então, nesse período aqui, nos últimos 12 meses, a gente vai ver que a receita subiu só 12%. Então, o mercado começa a perceber e começa a precificar que aquela alta de 18% ao ano da receita agora virou apenas 12%. Vamos ver se no lucro isso acontece também. Então a gente vem aqui, a gente já está com lucro líquido anualizado exatamente nesse gráfico. O título ficou aqui pequenininho embaixo, até peço desculpa por isso, mas a gente tem aqui a calculadora e a gente vai ver que o lucro era de 104 milhões no quarto trimestre de 2012. A gente vê aqui que teve uma queda desse lucro, que explica exatamente essa queda aqui no preço das ações de 44% naquela época, e agora depois veio uma alta muito forte que explica exatamente aquela alta do preço da ação. E ela subiu ali 6, 7 vezes, de R$ 13,00 para R$ 91,00. E a gente vê aqui que é mais ou menos o crescimento que ela teve. Se a gente pegar esse lucro líquido anualizado aqui de 74 milhões e pegar o atual de 519 milhões, a gente vai ver que ela subiu mais ou menos essas 7 vezes que o preço da ação subiu também. E quando a gente pega o final menos o inicial aqui, ó, 519.848, que é o lucro líquido atual encerrado no terceiro trimestre de 2018, e divide por 104.855, a gente vê que a empresa cresceu o lucro dela em praticamente 5 vezes, tá? 495%, ou como alguns preferem, um aumento de 395%, tirando o valor inicial. E aí a gente tira a mesma raiz sexta e a gente vê que o lucro aumentou 30% nesse período. E aí eu gosto de ver quanto o lucro aumentou nos últimos 4 trimestres, para a gente ver se a taxa de crescimento atual está maior ou está menor do que a do período anterior. Então a gente vê aqui esse crescimento atual
de apenas 11,64%, inclusive menor do que aqueles 12% de crescimento nos últimos 12 meses da receita. Então, o que o mercado começa a perceber? O mercado começa a perceber que aquela política de crescimento baseada no aumento de lojas da empresa, ela já está chegando ao fim. Ela ainda vai continuar crescendo bastante, a taxas muito boas, mas talvez um preço sobre lucro tão elevado como ela tinha antes já não é mais tão condizente com a realidade agora, porque agora ela não vai mais conseguir crescer 18% a receita e 30% o lucro. Talvez agora esse crescimento fique aí mais na base entre 10% e 12% a 13% ou a 14% ao ano. Então, esse crescimento atual demanda um múltiplo preço sobre lucro menor. Tá? E como a gente viu que a receita cresceu mais no último ano do que o lucro líquido, é importante a gente ver a margem. E eu prefiro pegar a margem EBIT para isso, porque aí a gente não tem problema se um trimestre ou outro teve alguma questão de impostos ou se ela teve uma receita, uma despesa financeira muito grande. E quando a gente pega a margem EBIT, a gente vê que boa parte desse crescimento de lucro foi uma melhora realmente, uma eficiência operacional da empresa que fez o dinheiro que sobra de lucro operacional dela subir aqui de 2,5% para mais de 6%. Só que nos últimos 3 trimestres, a gente vê que essa eficiência está diminuindo. A gente tende a pensar sempre que uma empresa, quando ela cresce o número de lojas, ela dilui os custos e ela consegue uma eficiência maior, uma economia de escala. Só que quando ela cresce tanto que o mercado chega a ficar saturado, acontece exatamente o oposto. Ela começa a ter que abrir lojas em mercados que não são tão bons quanto os que ela já tinha, e aí acontece exatamente o oposto. Às vezes tem problemas logísticos, problemas de entregas, de estocagem, etc. A empresa às vezes não está tão preparada para isso. Então existe o oposto, a deseconomia de escala, e o mercado começa a precificar um pouco isso. Enfim, gente, é claro que a partir do momento que o valor da empresa cai, ela começa a ficar cada vez mais atrativa. Se você vai comprar ou não, isso depende muito da tua estratégia. Se você é uma pessoa que vai fazer um aporte grande, talvez ela ainda esteja cara com preço sobre lucro de 36. Se você é daquele tipo que gosta de fazer um aportezinho pequeno todos os meses, talvez já seja um bom momento para começar. Então esse vídeo não tem aí a recomendação de compra ou de venda ou de manutenção dessa determinada empresa. Eu apenas quis explicar por que que essa empresa subiu exatamente naquele momento que a gente viu melhora de margens, melhora de receita, melhora de lucros, e por que que agora, com essa perda de eficiência operacional, a empresa começou a cair. Eu particularmente acho que preço sobre lucro de 36, mesmo com esse crescimento atual de 12%, ainda é elevado, tá? Mas eu respeito todo mundo que achar o oposto, todo mundo que acha que já é um bom ponto para comprar, aproveitar essa queda de 38%. É claro que se a empresa começar a crescer a partir de agora 20%, 30% ao ano, essa maturação das lojas começar a aparecer nos resultados, é claro que esse valor atual vai se mostrar barato, mas se ela continuar perdendo desempenho como ela tem feito, esse preço sobre lucro vai se mostrar caro. Tá? Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitei aqui para responder uma dúvida de um leitor. Normalmente a gente não faz vídeos específicos de uma empresa aqui, até porque o canal não é um canal de recomendação. Como eu sempre lembro a vocês, as recomendações estão na área de membros, a nossa área de assinantes do site, que vai ter o link da descrição aqui embaixo para vocês conhecerem e para vocês também, porventura, assinarem. Muito obrigado a todos, feliz ano novo também, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.